E vamos direto para o nosso quadro Saúde agora, oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana. E quem já está aqui é o Dr. Luiz Baldini Neto, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Boa noite, doutor. Boa noite, Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. E hoje vamos falar sobre varizes. Doutor, quando a gente postou que teria aí informações sobre as varizes, principalmente as mulheres, começaram a fazer logo as perguntas. Chegaram várias aqui e uma delas que até se repetiu foi na questão do salto, viu? Por que surgem as varizes? Se o salto é prejudicial ou não? Essa questão do salto, Mônica, é uma questão muito polêmica, na verdade, né? Até alguns trabalhos já realizados na Universidade Estadual de Campinas, voltados para isso, inclusive em gestantes, puderam identificar que, muito diferente do que algumas pessoas acreditam, o salto, para quem tem varizes, se não for um salto muito alto, ele é benéfico. Na verdade, ele ajuda na movimentação da musculatura de trás, que a gente chama de panturrilha, ou a musculatura posterior da perna. Ou seja, ao andar usando o salto, normalmente as mulheres acabam fazendo uma maior atividade física com a musculatura posterior da perna, o que acaba sendo favorável no tratamento das varizes, uma vez que bombeia o sangue com uma maior eficiência. Então, assim, se for um salto mediano, não muito alto, né, e não muito baixo, normalmente ele traz benefícios para o quadro de varizes. Do ponto de vista geral, da parte médica, o salto ele pode, em alguns casos, ser maléfico para a coluna ou relacionado com doenças ortopédicas. Ou seja, né, outros problemas podem estar desenvolvidos aí na questão do salto. Olha, acabou de chegar mais uma pergunta aqui da Elia, é isso? A Elia, olha, você também, viu? Você também pode fazer a sua pergunta, 2534-1234. Hoje o Dr. Luiz está aqui para responder e sanar todas as dúvidas sobre as varizes. Daqui a pouquinho ele também vai falar de uma técnica nova e menos invasiva e com uma recuperação bem mais rápida aí na cirurgia aí de varizes. E a Elia, doutora, ela diz que sofre de varizes. Ela tem 79 anos, ela usa meia para caminhar, né? Para caminhar ela precisa se apoiar nas coisas, que ela também tem artrose. Ela pode fazer a cirurgia por causa da idade dela, ela tem 79 anos. Ela está dizendo que usa aquela meia, né? Acho que Sim, as meias elásticas, provavelmente. Para poder proteger aí as varizes. Okay. Na verdade, não existe uma idade limite para tratamento cirúrgico de varizes. O que existe é uma grande probabilidade da pessoa, ao envelhecer, ter algumas doenças que podem impedir a indicação de qualquer tratamento cirúrgico. Então, nessa faixa etária, em primeiro momento, a gente tenta oferecer um tratamento que a gente chama de tratamento clínico, ou seja, um tratamento mais simples, com medicações, com o próprio uso da meia. Se caso esse tratamento ele se mostrar ineficiente, aí nós passamos por uma avaliação cirúrgica, onde são feitos todos os exames, com consultas com cardiologistas, avaliado o paciente como um todo, para se determinar se existe algum risco e se a gente tem condições de suportar esse risco com um tratamento cirúrgico. Tá certo. Olha só, a gente separou algumas imagens também de algumas pernas, então, com varizes. Tem mais perguntas aqui, você também pode ligar, também a Ana já está aí, para você poder falar ao vivo aqui com o doutor. Coloca pra gente, Ana, algumas imagens aqui. Isso aqui são varizes, doutor? Sim, exatamente. São vasos tortuosos, né, que eles já fogem da... Ficam salientes, né? Exatamente. Totalmente salientes. Eles formam, na verdadeiras lombadas, né, um relevo na perna, né, que mesmo com não precisa ser médico para a gente olhar para uma perna assim e perceber que alguma coisa errada acontece. E normalmente esses vasos, eles causam sintomas nos pacientes. E isso é o motivo, muitas vezes, da procura do consultório médico. Doutor, o senhor me falou que tem, então, uma técnica nova. Olha só, mais uma perna, né? Sim. Qual é a diferença, antes da gente falar da técnica de varizes e vasinhos? São a mesma coisa? Olha, aqui também, né? São varizes. A gente usa o termo varizes para doença, de uma maneira geral. E vaso, na verdade, retrata o tubo que nós temos no nosso corpo, que conduz o sangue. Assim, por exemplo, já é varizes? Exatamente. Essa imagem, abre aqui a imagem para a gente ver, olha. Então, na verdade, muitas vezes, os vasos, dependendo do diâmetro, do calibre do vaso, nós damos alguns nomes na medicina especificamente. Sim. Quando são vasos muito fininhos que já estão doentes, nós chamamos de vasinhos, ou na medicina de telangiectasias, que é o nome médico para isso. Quando já são vasos intermediários, nós chamamos de veias reticulares ou microvarizes. Quando são aquelas varizes, como nós vimos no primeiro caso, nós já chamamos de varizes propriamente ditas. Então depende mais do tamanho do vaso que está doente. E para todas elas tem tratamento? Para cada vasinho, para cada composição, existe um tratamento indicado. Vamos falar então dessa técnica aqui, como é que ela chama? Termo? O nome da técnica, o nome mais técnico dessa técnica se chama termoablação
de veia safena por radiofrequência. O que significa isso? Termoablação, na verdade, é quando nós usamos o calor para poder queimar e destruir aquele vaso que está doente. Isso se refere ao termo termoablação. Quando o senhor diz que o vaso está doente, é quando o sangue ele não consegue circular ou ele está inchado? Como é que é para a gente entender o estar doente, esse vaso? Estar doente de uma veia significa que o seu mecanismo de válvula, ou seja, que faz com que o sangue tenha apenas um único direcionamento, está comprometido. Ou seja, na verdade o sangue vai e volta, quando ele deveria apenas seguir um único trajeto. Nessa situação, quando essa válvula está comprometida, nós falamos que o vaso está doente. Consequentemente, esse vaso acaba dilatando, que causa aquele efeito visual das varizes identificadas no exame físico. Tá certo. Olha só, essa imagem aqui, o que retrata, doutor? Essa imagem retrata exatamente a passagem desse catéter. Nós chamamos de catéter um tubo, que parece um fio. Essa primeira imagem exatamente. Aqui é ele, né? Esse tubinho que passa dentro da veia. Tá. Esse catéter, ele libera uma energia, uma energia térmica, ou seja, um calor, que faz com que queime esse vaso. E esse vaso queimado, ele praticamente é excluído da circulação. Ou seja, ele não consegue mais prejudicar a circulação da perna. Aqui é tirando já ele. Exatamente. Nós vamos puxando o vasinho, o catéter. Primeiro, na primeira foto. Exatamente. Nessa foto ele está dentro, aqui já é liberada a energia e em seguida a gente vai retraindo. Fala pra mim, qual que é a diferença dessa técnica com a cirurgia normal aí das varizes? Ok. De uma maneira bem simples, a cirurgia de varizes da veia safena, a veia safena, na verdade, até um momento interessante para a gente esclarecer isso. Muita gente acha e tem medo de tratar a veia safena porque acredita que ela está ligada ao coração ou que tem alguma relação direta com o coração. Não é verdade. A veia safena, ela trabalha na perna, ela funciona na perna e ela não é tão importante para a perna como a gente acha. Tanto é verdade que a gente, como cirurgião vascular, pode operar e retirar essa veia do corpo. No tratamento convencional, ou seja, no tradicional, quando a veia safena está doente, normalmente nós fazemos um corte na virilha e um corte no joelho ou na perna. Por esses dois orifícios é passado... Acho que tem essa imagem aqui também, né, Ana? Que tem 3 fotos assim, justamente que mostra, né, esse catéter sendo colocado. Isso. Então, essa situação, por exemplo, é o do tratamento. Nesse caso, seria o tratamento pelo catéter. Na técnica convencional, é um pouquinho diferente desse. Na técnica convencional, nós colocamos um fio de arame por dentro da veia e se puxa a veia inteira. Então, é o que a gente chama de flebo-extração. É retirada a veia do organismo. É um método muito bom, assim, ninguém questiona a qualidade do método. Mas ele acaba comprometendo a recuperação do paciente. E faz com que também a cirurgia seja um pouco mais, vamos dizer assim, agressiva. Já no o passo do catéter, acaba configurando um tratamento que nós chamamos de minimamente invasivo. Ou seja, através de uma punção é colocado um fiozinho, que é o catéter, por dentro da perna do paciente. E esse procedimento ele é acompanhado pelo aparelho de ultrassom por fora. Então não é feita a retirada. Não, exatamente. A veia ela é queimada, por isso o termo termoablação, dentro do organismo do paciente. Esse é um procedimento, Mônica, que leva em torno de 15 a 20 minutos. Para ser feito. E a recuperação? A recuperação, olha, para você ter uma ideia, os nossos pacientes hoje, a gente tem uma casuística mais de 200 pacientes já tratados aqui na região. Esses pacientes, eles têm se recuperado em torno de 3 a 4 dias, já voltam a fazer as caminhadas. Já voltam. Normalmente, com 7 dias, eles já têm condições de voltar à atividade. Se fosse a cirurgia comum, que é a retirada dessa veia, desse vaso, né? Normalmente eu diria para você que 4 vezes mais, em torno de 15 dias a 1 mês para poder ter o mesmo resultado que a gente tem no outro método. Tá certo. Olha só, tem telefone, você também pode participar aqui com a gente, fazendo a sua pergunta sobre varizes, o nosso quadro Saúde Agora, 2534-1234. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? É Noeli. Noeli? É. Qual que é o bairro? Bairro Verde. Verde. 1 de maio, 265. Tá certo, fica à vontade. Olha, o doutor já está aqui, pronto para ouvir a sua questão. Então, meu problema, Mônica. Oi. Eu quero que você passe para o doutor. Eu tenho varizes, só que minhas varizes não dói, porque eu uso a meia direto, né? Só que de uns tempos para cá eu estou tendo muita cãibra de noite. Então, sei se é devido às varizes. Entendi. Provavelmente, né, Eli? Obrigada, viu, pela participação. O doutor vai explicar agora se é comum isso. É comum sim, Mônica. Boa noite, Nelly. Olha, provavelmente o seu quadro de cãibra está relacionado com as suas varizes. As varizes, Mônica, elas podem causar sintomas muito diversos. E às vezes sintomas que a gente não consegue bem caracterizar. Ou seja, muitas vezes é mais fácil a gente falar que tem um desconforto na perna por conta das varizes. Tamanha condição as apresentações que podem ter no caso das varizes. Então as câimbras podem estar relacionadas às varizes, sim. Por que isso
surgem essas varizes, doutor? Basicamente, o que acontece? É família, hereditário? Na prática, a grande maioria dos casos das varizes, elas são de origem decorrente de parte genética, ou seja, não tem uma causa primária que faça com que essas varizes acabam acontecendo. Em algumas situações, as pessoas, por exemplo, podem ter tido uma fratura, podem ter tido uma trombose na perna e decorrente da fratura, da trombose ou de alguma lesão, terem as varizes, que seriam as varizes secundárias. Mas na grande maioria dos casos, essas varizes elas são de origem genética mesmo. Olha só, nós estamos no quadro Saúde agora, hoje falando sobre varizes e técnicas aí, justamente de cirurgia. Você pode ligar, participar e esclarecer a sua dúvida no 2534-1234. Quem participou com a gente foi a Silvia, do Jardim, Califórnia. E ela diz se as varizes podem levar ao aparecimento da trombose. Na verdade, é assim, a trombose venosa profunda, que é o nome mais completo dessa doença, ela tem várias causas, né? E assim, todos nós, quando fazemos alguma cirurgia, ou ficamos, por exemplo, numa viagem de avião, muito tempo parado, ou seja, sem movimento, costuma estar relacionado com o aparecimento da trombose. É um fator de risco, é o que nós chamamos na medicina como um fator de risco. As varizes, elas podem configurar um fator de risco para varizes, mas não seria um fator de risco tão importante. Na verdade, para que as varizes acabem fazendo com que a pessoa fique mais predisposta à trombose, elas geralmente estão num quadro mais avançado. E às vezes associado a outras doenças que também podem causar a trombose. Também. Então não quer dizer que você tem varizes, você vai ter trombose, não necessariamente. Tá certo. Olha só, você também pode ligar e participar, 2534-1234, estamos no nosso quadro Saúde agora. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Luzia, Mônica. Luzia, boa noite, Luzia. Eu tento falar com você, não consigo. Conseguiu hoje, Luzia, que bom. Eu consegui, que emoção. Oh, meu Deus do céu. Qual que é o seu bairro, Luzia? Eldorado 1. Eldorado 1. Pode fazer a sua pergunta, olha, o doutor já está aqui para te ouvir, então, viu? O doutor, eu já consultei com ele e ele pediu os exames, ultrassom, só que eu queria saber até quando que eu posso ir aí marcar, porque já faz 5 meses que está pronto. Então, peraí, a gente está falando com uma paciente do doutor, hein? A dona Luzia, paciente aqui do doutor. Quanto tempo a senhora fez a cirurgia? Em março ficou pronto a ultrassom. E os exames de sangue, tá tudo prontinho aqui. Agora preciso ir aí para marcar com ele. Ah, tá com todos os exames, vai passar pela cirurgia, doutora, é isso? E você sabe, Mônica, obrigada, é tão interessante viu, Luzia? esse comunicado, essa manifestação de alguns dos nossos pacientes, porque nós estamos desenvolvendo na região e, assim, é uma coisa que a nossa cidade tem se diferenciado por conta disso, pelo apoio que a Secretaria de Saúde vem dado para esse trabalho que a gente está colocando, inclusive na incorporação dessa nova tecnologia. Então, assim, é importante a gente aproveitar esse momento. Essa nova como que é chamada mesmo? A termoablação por radiofrequência. É feita pelo Sistema Único de Saúde também? Nós vamos iniciar esse tratamento no Hospital Fornecedores de Cana com o apoio da Secretaria de Saúde. Que maravilha, então, assim, hein? isso é uma coisa muito recente, né? Nós conseguimos, inclusive, a doação de um aparelho de ultrassom, que fica exclusivo para os pacientes de varizes agora no hospital, onde casos como o dela, como também de outros pacientes, a gente vai conseguir dinamizar esse pré-operatório. O que chama muito atenção na nossa região é o seguinte: nós temos toda a estrutura. Infelizmente, às vezes a gente não consegue dar vazão pela quantidade de pacientes. Mas, graças a Deus, isso tem melhorado bastante. Olha, que bom. Então, a dona Luzia, pode marcar sim e levar aí todos pode os me procurar exames. Que você vai ter surpresas. Para poder fazer, então, a cirurgia. Provavelmente a dela vai ser com essa nova técnica. Exatamente. A gente tem a lista é muito grande, mas a gente agora já conseguiu disponibilizar um grande número cirúrgico. Tem um ano mais ou menos que isso já vem acontecendo. Que pode voltar às atividades, né, mais rápido isso aí. É fundamental. Por isso conta aí é dessa nova técnica menos invasiva. Um benefício muito grande. Olha só, mais uma pergunta aqui. Agora é da Ana, lá da Vila Resende. Ela diz: o inverno é a melhor época para se livrar, das varizes, doutor? Tem essa questão de época? Não, não tem. Na verdade, isso é muito pessoal. Eu, particularmente, se tivesse que operar de varizes, operaria no inverno. No inverno. Por uma questão de que, muitas vezes, o pós-operatório, ou seja, depois que a gente faz a cirurgia, as pernas ficam enfaixadas. Então, assim, é um certo desconforto até para a própria higiene pessoal e considerando também o calor que faz na nossa cidade. Ou seja, assim,
você podendo operar numa época de um tempo mais fresco, acaba sendo mais confortável a sua recuperação. Doutor, às vezes a gente começa a ver os vasinhos, né? Aqueles vasinhos verdes, às vezes azulado nas pernas. Isso já é um sinal de preocupação ou, né, acaba se tornando essa última imagem que a gente viu, que realmente fica até saliente, ou não, doutor? Eu costumo dizer para os meus pacientes, para aqueles que acompanham comigo na nossa equipe de vascular, que basicamente, assim, toda vez que a gente nota um vasinho, a gente tem que procurar o médico e perguntar para ele. Temos que jogar essa responsabilidade para o profissional da área de saúde. Então é a típica dúvida que nós não podemos ter em casa. Então tem um vasinho, procura o profissional. E isso é importante, porque as mulheres, por uma razão estética, acabam procurando o nosso consultório com uma maior frequência do que os homens. Até por uma questão estética e cultural. Os homens acabam esperando o quadro ficar muito mais agravado para que se procure o médico. Então, essa inspeção, esse cuidado em visualizar as pernas é muito importante. E quando a gente está falando de varizes, a gente falou, né, da preocupação de muitas mulheres, até mesmo com a estética, mas tem mais que isso, muitas vezes as dores. Mas os homens também têm varizes? Sem dúvida. Então, né, homens e mulheres. E por essa razão que eu havia colocado para você, normalmente os homens só procuram o consultório quando eles começam a ficar incapacitados nas suas atividades de trabalho. Ou seja, a gente acaba sendo... E muitas vezes são as mulheres que acabam fazendo com que eles vão. Que eles vão, né? Convencendo os maridos a irem procurar o profissional. Dessa maneira. A gente sabe. Olha só, você também pode ligar, pode esclarecer a sua dúvida aqui no nosso quadro Saúde Agora. E tem participação. Alô, boa noite. Alô? Boa noite, quem fala? É a Ruth. Oi, Ruth. Qual que é o seu bairro? É Vila Resende. Vila Resende. Ruth, olha, o doutor já está aqui. Do meu lado aqui para responder, né, ouvir a sua questão. Pode fazer, Ruth. Doutor, boa noite. Boa noite, Ruth. É o seguinte, há muitos anos eu tive uma trombo, né, na panturrilha. Bom, essa perna que eu tive a trombose, ela está sempre inchadinha, mas não chegou o fluxo da artéria, né, do sangue, não chegou a tampar. Totalmente, então ele ficou semi-tampado, não vazou nada. Só que é o seguinte, agora, se eu tomo algum remédio, assim, tipo diclofenaco, para dor, ela incha as duas pernas e agora formou um vermelhão. Assim, umas manchas vermelhas na perna e também tem umas varizes expostas bem escuras. Eu não sei qual é o que eu deveria fazer. Tá procurar certo. Um médico, que eu já tratava com o médico, agora já faz tempo que eu não vou. Tá certo, dona Ruth. Olha só, o doutor já vai responder essas questões. Eu acho que assim, é muito importante a senhora retornar num médico vascular ou até mesmo num clínico geral para que faça uma primeira abordagem, né, para ver se não se trata de nenhuma urgência. De qualquer forma, assim, o fato de já ter tido a história de uma trombose na perna faz com que as complicações nessa perna sempre sejam um pouco mais frequentes, porque a trombose, infelizmente, acaba deixando algumas sequelas na perna. Então, seria muito importante procurar o médico vascular, o angiologista, para que fosse avaliado e aí fosse iniciado um tratamento. Normalmente, quem tem a trombose ou quem tem as varizes, acaba tendo que acompanhar o médico vascular por toda a vida. Isso nem que seja uma vez ao ano seria interessante. Muitas vezes, quando o tratamento está bem estabilizado, a gente pode, na rede pública, com os postos de saúde, podem fazer esse acompanhamento, mas quando se nota alguma alteração, seria interessante já pedir a avaliação do especialista. E, doutor, idade, né? Não tem idade para começar, por exemplo, né? Já jovem, muitas vezes, que aparecem os vasinhos, já tem que sim em busca de um profissional. Faz parte da nossa consulta médica investigar dentro da família as pessoas que possuem as veias e já orientar. Porque nós vemos, às vezes, alguns extremos. Aquelas pessoas muito idosas que muitas vezes poderiam ter se beneficiado de um tratamento cirúrgico no passado. E, às vezes, a paciente muito jovem que já está preocupada com a parte estética, mas que tem uma carga genética significativa para a doença de varizes. Então, realmente, assim, qualquer faixa etária tem tratamento. É importante não achar que porque ou é muito jovem, às vezes até adolescentes já começam a apresentar alguns vasos, né? Ou porque já está numa faixa de etária mais avançada, não tem tratamento. Tem que procurar um médico e conversar sobre os sintomas. Tá certo. Olha, doutor Luiz, ainda tem várias perguntas chegando no telefone, pela internet, que a gente não vai ter tempo hábil aqui de fazer. Perguntas até mesmo de gestação, que começam a aparecer as varizes. Olha, mas a gente já deixa o convite aqui para o senhor voltar a participar aqui com a gente, tá bom? Um grande prazer. Olha, doutor Luiz, muito obrigada, obrigado. viu?
Muito obrigada mesmo. Também. Uma boa noite. E este foi o nosso quadro Saúde Agora, no oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana. Quero mandar um abraço para o José Coral e para toda a equipe do Hospital dos Fornecedores de Cana, sempre mandando especialistas competentes aqui para esclarecer dúvidas da nossa população.